pé, livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo de número 9. Ageu, capítulo 2, versículo de número 9. Aleluia. Irmão Vitor Pimentel também está aí, ó. É nosso aqui, mas está lá passando uma temporada em Ouro Preto. Deus abençoe, meu querido. Aleluia. Ageu, capítulo 2, versículo 9. A glória da segunda casa será maior, ou deste novo templo, será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. Amém, igreja? Vamos ler todos juntos? A glória da segunda casa será maior. Vamos ler como está aí no telão. A glória deste novo templo será maior que é do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Como complemento, vamos ler ainda Atos capítulo 7, versículo de número 44 a 48. Atos capítulo 7, verso 44 a 48. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizeste, segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Verso 48, encerro. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Toda a igreja pode ler a parte A do verso 48. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Podeis assentar, queridos? Atos capítulo 7. Nós temos o sermão do diácono Estevão, que foi o primeiro mártir. E aqui, na altura deste sermão, a partir do verso 44, ele está fazendo menção da construção do tabernáculo. E ele está fazendo menção da construção do templo de Salomão. E ele encerra dizendo que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Observa o que isso tem a ver com Ageu que eu li. Os que conhecedores da palavra de Deus vão entender mais fácil. Os que conhecem, têm a mente assim, estruturado a história bíblica do Antigo Testamento, como que se ocorreu a história, vai entender melhor. Mas você também que não sabe, dá para pegar também. Redobre a sua atenção. No deserto, quando o povo estava caminhando pelo deserto, Deus ordenou para Moisés, para fazer o tabernáculo aqui na terra. O tabernáculo lá, como Deus ordenou no livro de Êxodo. Como Deus mostrou para Moisés, no período que ele ficou na montanha com o Senhor, assim Moisés o fez aqui na terra. Estabeleceu o tabernáculo, a casa do Senhor, que conhecido, todos nós sabemos, pelo menos 3 partes distintas. Pátio, Santo do Santo, Santo, lugar santo e o Santo dos Santos. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 40, que quando acabou de fazer todo o tabernáculo, Deus deu a ordem, Moisés, arma o tabernáculo, ou em outras versões, a tenda do encontro. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 14, observe este detalhe, que a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo. A glória do Senhor desceu. E no discurso, na pregação de Estevão, ele está mencionando isso. Olha só, versículo 44 do capítulo 7. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. E aí ele continua especificando, passou por Josué e foi até os dias de Davi. Davi, segundo rei da história de Israel. O primeiro rei da história de Israel foi Saul, reinou 40 anos. Deus o rejeitou como rei, mas ele ficou na história como o primeiro rei, reinou 40 anos. Segundo rei foi Davi, foi o apogeu da história do povo de Israel. Tanto que se perpetuou o rei Davi
até os dias de hoje. E o Senhor Jesus voltará e assentará no trono de Davi. Davi, então, seu reinado foi 40 anos. E Davi intentou, quis, projetou em fazer um templo para o Senhor, em construir o primeiro templo, para que a presença de Deus ali habitasse, não apenas em tendas, em tabernáculo, agora no templo. Contudo, Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Deus proibiu Davi de construir o templo. Disse: você não, Davi. E aí tem o porquê. O texto bíblico diz porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. E aí é uma controvérsia. Alguém vai dizer, e você pode concordar com as duas, que as mãos sujas de sangue de Davi, porque ele foi homem guerreiro, matou muita gente em guerra. Mas há quem diga que é justamente como uma das consequências do seu pecado, porque a mão de Davi estava suja de sangue. Deus está dizendo para ele do sangue inocente do seu amigo Urias. Não vamos entrar aqui neste detalhe, você pode ficar com as duas versões, mas certo é que o que Deus tinha para Davi não era a construção do templo. Mas eu amo a palavra de Deus, e não é à toa que Davi, mesmo tendo errado, é o homem segundo o coração de Deus. Davi entendeu que a construção do templo era para o seu filho Salomão, mas contudo Davi, ele ajuda o seu filho. Como que Davi faz? Ele faz a planta do templo, ele começa a ofertar para o templo, ele pede oferta para o templo. Deixa eu explicar isso aqui melhor, meu irmão. Deixa eu abrir um parênteses e dizer, nós precisamos de entender exatamente o que Deus tem para nós. Você precisa de buscar ao Senhor e dar o discernimento, e saber o que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você, seja fiel, tu viverás as promessas de Deus. Agora, o que Deus não intentou, não projetou, não programou, não prometeu para você não viver, escute, é para o teu irmão. Então ajude o seu irmão a viver a promessa, contribui com ele, esteja ao lado dele. É isso que Davi entendeu. A construção do templo não é para mim, é para o meu filho Salomão. Maravilha, eu não vou construir, mas eu posso ofertar. Eu não vou construir, mas eu posso ajudar na programação. Eu não vou construir, mas eu posso pedir oferta para a construção do templo. Ah, se todo crente entendesse isso. Ajude o teu irmão, ajude o teu companheiro, ajude o crente da direita à tua esquerda naquilo que Deus o chamou para fazer. Então Davi não construiu o templo, porque é o que Deus tinha para Salomão. Salomão ergueu o templo grandioso, e a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, que tendo Salomão então acabado de orar na inauguração do templo, o que aconteceu? A glória do Senhor desceu sobre o templo. Está aí 2 Crônicas 7:1. A glória do Senhor encheu o templo, de sorte que os sacerdotes não podiam entrar. Observe esse detalhe, lá no tabernáculo, em Êxodo capítulo 14, quando armou o templo, a glória do Senhor desceu. Agora na construção do templo, quando Salomão constrói o templo, na inauguração, quando ele ora, a glória do Senhor também desceu. Só que aí o percurso da história continua. Sabemos que depois do reinado de 40 anos de Salomão, preste aqui atenção, o seu filho Roboão assume o seu lugar, e Roboão então acabou esparramando com os pés o que o seu pai ajuntou com as mãos. Roboão então não entrou, não foi nos conselhos do Senhor, dos anciões da época, foi nos conselhos dos jovens amigos, dos seus amigos, e aumentou os impostos e disse para o povo: o meu dedinho midinho é mais grosso que o lombo dos meus pais. O que aconteceu? As tribos se dividiram, e ele ficou então só com 2 tribos do Reino do Sul, capital Jerusalém. As 10 tribos, Reino do Norte, acompanhou Jeroboão, capital Samaria, e nunca mais se uniram essas tribos. Passou-se o tempo, Reino do Norte foi cativo para a Síria. Passa mais um tempo, todos nós conhecemos a história de Israel. O Reino do Sul, capital de Jerusalém, é invadido por Nabucodonosor, o grande imperador, rei da Babilônia, em pelo menos em 3 levas distintas. 605 a.C.,
a.C., 597 a.C. e 586 a.C., por permissividade não, plano e projeto de Deus. A nação de Israel, o povo judá, o reino do norte, do sul agora, é cativo na Babilônia. É nesse tempo que vemos aí o ministério profético de Ezequiel. Lembra de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que o irmão disse aqui, que depois vai vir pregar sobre isso aqui. Então é nesse tempo que eles vão para o cativeiro, e com isso Jerusalém é destruída. O templo de Salomão foi destruído. Passa-se os 70 anos de cativeiro. Deus usa o rei Ciro, através da oração de Daniel. O povo agora retorna para a sua terra. Agora é a hora de construir o templo novamente. Tem um texto, meu irmão, em Esdras, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7, e precisamente verso 11, 12, 13 e 14, observe, diz a Bíblia, que quando eles então estabeleceram, lançaram os alicerces do novo templo, os mais antigos daquela terra, os idosos, que tinham visto o templo de Salomão, começou a chorar. Só que eles começaram a chorar, não foi de alegria, começou a chorar de tristeza. Os mais jovens, que não tinham visto o templo de Salomão, a sua grandiosidade, estavam chorando de alegria. Oh, voltamos para a nossa terra, o templo está sendo construído. Chorando de alegria os jovens, e os velhos chorando de tristeza. Por que os velhos chorando de tristeza? Eles olhavam e diziam: ixi, isso aí, esse templo aí que você vai fazer agora? Ah, não, que é isso? Em comparação com o que Salomão fez, em comparação com o que nós vivemos, não está fraco demais, está ruim demais esse novo templo. Diz a Bíblia, só você ler a Bíblia, Esdras capítulo 3, a partir do versículo 7, olha o que diz o versículo 13: assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto, que as vozes se ouviam de longe. Se misturou choro de alegria e choro de tristeza. Os mais velhos choravam de tristeza, porque o templo, em comparação que estava sendo lançado, os alicerces, em comparação com o de Salomão, era ruim, era simples, era fraco na linguagem mineirês nossa aqui. Agora, os jovens que não tinham conhecido a beleza do templo de Salomão, estavam achando mil maravilhas, bom demais. Agora escute, meu irmão, neste tempo, é neste contexto que entra o profeta Ageu. Por isso que eu li Ageu, capítulo de número 2, é nesse tempo que entra o profeta Ageu, e Deus levanta o profeta Ageu e profetiza este verso, que muitos de nós sabemos de cor e salteado, mesmo não sabendo onde está escrito, que as irmãs cantam este hino: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É neste contexto que Deus usa Ageu para profetizar e dizer: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E deixa eu melhorar isso aqui para você. O Ageu está sendo usado por Deus, está dizendo: esta nova casa não vai ter o glamour que teve Salomão, é mais simples que o templo de Salomão, não vai ter o ouro que teve no templo de Salomão, não vai ter o ouro em abundância, a prata e o bronze que teve no templo de Salomão, mas tem uma coisa, mas tem um detalhe: não vai ter o luxo que teve o templo de Salomão, não vai ter todo esse glamour, essa chiqueza que teve o templo de Salomão, mas tem um porém. Tem uma coisa: terá algo nele que não teve no tempo de Salomão. O que? A glória que teve no tabernáculo, Êxodo 40, opa, foi glória. Lá quando Salomão inaugurou, teve glória? Teve, mas nem se compara com a glória que será. Nem se compara com a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Escute, por que Ageu estava profetizando isso? Porque esse templo de Zorobabel, o segundo templo, passou por algumas reformas depois no tempo de Herodes. Sabe quando cumpriu-se essa profecia em sua literalidade? Quando disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se cumpriu lá em Lucas capítulo número 2, quando Maria, mãe de Jesus, e José, pai adotivo de Jesus, oh glória, eu estou sentindo a presença desse Jesus aqui, oh glória, ele vai chegando no templo. Qual templo? É o mesmo templo de Zorobabel, reformado por Herodes, mas os alicerces é o mesmo, a construção é a mesma. Agora quem está entrando no templo não é o sacerdote, não é Moisés que construiu o tabernáculo, não é Arão o primeiro sacerdote, não é Davi, o
o homem segundo o coração de Deus. Não é o Salomão que construiu o templo com ouro em abundância. Quem está entrando agora no templo é o Filho de Deus, é o Verbo divino, é o pão da vida, é o eterno Filho de Deus. Aí está se cumprindo a profecia de Ageu. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque nesta segunda casa não tem o ouro que teve no templo de Salomão, mas o Filho de Deus vai entrar nele, o Filho de Deus, o Messias. Oh, Rabacanai, quem entende essa palavra nesta noite? Aleluia. Deixa eu dizer para você nesta noite, mais importante do que o glamour, mais importante do que um templo bonito como esse que nós temos aqui, mais importante do que as riquezas da terra, mais que é providência de Deus e provisão para termos uma vida confortável e investir na obra do Senhor, mais importante do que tudo isso, a Bíblia está nos dizendo, é ter a glória de Deus na nossa vida, é ter a glória de Deus na nossa vida, é ter a presença. Se todo crente entender isso, mais importante do que as riquezas dessa terra, trabalhe, Deus te prospere, adquire riqueza aqui na terra, mas nunca se esqueça, a riqueza maior é a presença, é a presença, é a presença, é a presença de Deus. Aleluia, por isso que Ageu falou, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Agora escute, na pregação de Estevão, que eu li aqui nesta noite com os irmãos, Atos capítulo 7, o versículo 48, Estevão está pregando e está dizendo, porém, o Altíssimo não habita em casa feita pelas mãos humanas. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Ele habita em vós. Olha aqui para mim, para você não perder a mensagem, estenda aqui, aleluia, o melhor ainda tem aqui na mensagem ainda, falta aqui 13 minutos, escute aí, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, esse aqui é prédio, é o lugar que construímos, com os dízimos e as ofertas dos irmãos, e nos reunimos, para que consagramos ao Senhor, para adorar ao nome do Senhor, mas a Bíblia está dizendo que Deus não mora aqui, Ele está aqui com a tua presença bondosa e maravilhosa, porque a igreja está aqui, mas se nós fecharmos aqui no domingo à noite, e ir lá para a praça da estação e fazer o culto lá, a presença de Deus vai se manifestar lá, se for para a esquina ali, vai manifestar ali, porque não é o lugar geográfico, é onde a igreja se reúne, aleluia, aleluia, oh glória, entenda isso, não é o lugar geográfico, é onde o povo de Deus se reúne em torno do nome dEle, é ali que se manifesta a presença bondosa e maravilhosa do nosso Senhor. Se Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, eu te pergunto então, qual o primeiro templo construído? Eu falei aqui do tabernáculo feito por Moisés, eu falei aqui do primeiro templo construído por Salomão, mas eu te afirmo, esse não é o primeiro templo. O primeiro templo feito por Deus, sabe qual é? Não foi o de Moisés, a tenda no deserto, não foi o de Salomão, com todo ouro, prata, bronze, com toda a riqueza, não foi o de Zorobabel, que o próprio Filho de Deus entrou lá, bebê, e depois mais algumas vezes, como diz no ministério de Jesus, os evangelhos nos relata, o primeiro templo, melhor dizendo, construído por Deus, sabe qual é? Foi o irmão Adão. Primeiro ser humano. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Então qual que é o templo que foi feito pelas mãos do Altíssimo? É eu e você, é o ser humano. O primeiro templo então foi Adão. Só que ainda neste primeiro templo, antes de pecar, o próprio Deus ainda não habitava em Adão. Ele descia, ele conversava na viração do dia, ele se comunicava, relacionava com Adão. Aí o que aconteceu? O pecado entrou e o pecado quebrou a relação do homem para com Deus. Deus nunca mais desceu. Agora o povo clamava a Deus, tinha que ter sacrifício, tinha que ter o altar montado, e aí era toda a burocracia, isso tudo por causa do pecado. Você sabe, são bom de Bíblia, entende o que eu estou dizendo? A relação foi quebrada pelo pecado. Só que escuta, Deus não faz nada para diminuir,
Deus não faz nada para diminuir nem para acabar. O diabo poderia ter pensado: pronto, acabei com o relacionamento de Deus com os homens. Pronto, agora o pecado entrou, Deus não mais se comunica com o homem. Sim, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Não compactua com o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos tira da relação nossa para com Deus. O pecado nos distancia da presença de Deus. Foi o que aconteceu com o primeiro templo, chamado Templo Adão. Só que o nosso Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, aleluia, para quem está entendendo, para quem veio ouvir a palavra nesta noite, se alimentar e saber da grandiosidade de Deus, olha aqui para mim, escute, o nosso Deus, que é riquíssimo em misericórdia, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. E Paulo chama este Jesus, o verbo divino, que entrou no templo de Zorobabel, lá nos dias de Herodes. Paulo, uma das nomenclaturas que dá para ele é qual? O segundo Adão. O primeiro Adão fracassou, foi feito sem pecado, mas fracassou. O segundo Adão, Jesus, nasceu sem pecado, em tudo foi tentado, mas não fracassou, mas não errou, aleluia. E com isso, lá na cruz do Calvário, o que Jesus está fazendo? Reconciliando o homem com Deus novamente. Por isso que a partir da cruz de Cristo, a partir do sacrifício vigário de Jesus na cruz do Calvário, depois da quinta da prisão, sexta da condenação, crucificação e morte, sábado da sepultura, domingo da ressurreição, Jesus pagou o preço dos nossos pecados, restaurando a comunhão de novo. Sabe o que é mais lindo? Eu acabei de dizer agora, só mais um pouquinho de retorno. Eu acabei de dizer agora que Deus não faz nada para diminuir. Deus não faz nada para perder, jamais. Lá no primeiro Adão, o primeiro templo, aquilo que era uma vez por dia, aquilo que era na viração do dia, Deus vinha e se comunicava com Adão e Eva. Escute, tu não precisa de ter inveja. Tem gente que fala inveja santa, inveja lá de Adão, porque Adão recebia a presença de Deus. Tu não precisa de ter inveja de nenhum dos homens do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque depois da cruz de Cristo, as coisas ficou melhor do que era ainda. Eu estou dizendo, ficou melhor do que era ainda, porque lá no Éden era uma vez por dia, mas agora depois da cruz de Cristo, o que aconteceu? Deus pegou o seu Santo Espírito e enviou para quê? Para passar a fazer morada em nossas vidas. Por isso que Estevão está pregando, Deus não habita em templo feitas por mãos de homem. Oh glória, deixa eu te explicar melhor. Eu estou em Ageu 2:9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deixa eu falar por metáfora aqui agora. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Qual que foi a primeira casa? O primeiro Adão recebia a visita de Deus. O primeiro Adão se relacionava com Deus. Oh glória, o primeiro Adão tinha comunhão com Deus, mas foi quebrado, foi destruído. E agora? Vai ficar assim? Não, agora entra, eu estou falando por metáfora, agora entra a profecia de Joel. Não vai ficar assim. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Oh glória, o que isso quer dizer? Veio o segundo Adão, Jesus Cristo, para restaurar a nossa comunhão. Agora a glória é maior, a glória é maior, porque temos a presença do Espírito Santo de Deus. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Fica de pé, quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Aleluia, a glória da segunda casa. Nós recebemos o segundo Adão e a glória se tornou maior. Nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. A glória se tornou maior. Por quê? Porque o Espírito Santo passou a morar em nossas vidas. Quem entende essa verdade pode glorificar a Deus por isso. Agora tu pode cantar, agora tu pode dizer, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. O segundo Adão veio, Jesus Cristo veio, restaurou a nossa comunhão. Temos a glória de Deus. Aleluia. Para ver se você se perdeu, escute aqui. A glória de Deus desceu. Aleluia, aleluia. Hoje eu suei bastante, as quartas desligadas. Você que perdeu um pouquinho, vou recapitular. Olha aqui, o primeiro tabernáculo, Êxodo capítulo 14.
a glória desceu sobre o tabernáculo, a tenda. O templo de Salomão, a glória desceu no dia da inauguração. O templo de Zorobabel profetizou Ageu, a glória será maior. Por que foi maior? Porque Jesus entrou naquele templo. E agora? A glória que teve no tabernáculo, a glória que teve no templo de Salomão, a presença de Jesus que entrou no templo lá nos dias de Herodes. Sabe onde ela está agora? Sabe onde a glória está agora? Bata no peito assim, está aqui. Tem a glória aí, tem a glória aí. Só quem tem a glória aí, só quem tem a glória maior aí. A glória está aqui, conserve a presença. A glória está aí, a glória está aí, a glória está aí. Não está mais sobre o tabernáculo. Não, o templo de Salomão se foi. O templo de Herodes também nos anos 70 foi derrubado. E agora onde Deus vai habitar? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você, Ele habita na igreja, Ele habita em mim, Ele habita em todo aquele que nele crê. Oh glória, para encerrar, canta aqui, Débora. A glória da segunda cara será maior do que a primeira. Aleluia, aleluia. Você que está longe da glória, escute aqui antes de cantar. Quero orar por alguém aqui à frente. Você que tem desprezado a glória, a presença de Deus. Você que há tempo não sente a presença do Espírito Santo. Não entende esta grandiosidade, mas nesta noite, isso que eu preguei aqui, a maioria aqui sabe. Vitor explana isso aqui melhor do que eu, com toda a boa oratória que ele tem. Mas escute a mensagem de Deus para você nesta noite. Quer reviver a glória, receber mais da glória? Você entende isso? Venha até aqui à frente. Venha, vamos orar. A glória de Deus virá sobre você. Ninguém entendeu a mensagem? Ninguém quer vir aqui na frente? Venha. Venha, moça, venha, jovem, venha, irmão, venha, irmã. Você que há tempo não sente a presença de Deus, não sente esta glória, foi batizado com o Espírito Santo, mas há tempo não fala línguas estranhas. O Espírito Santo está aqui e a mensagem de Deus é a glória sobre você. Já tem 2 aqui que entendeu, está vindo mais 3 aqui que entende. Aleluia. Você que quer valorizar a glória, receber a glória, venha, venha, venha. Venha, é noite da glória pousar sobre você mais. Aleluia. A glória não está sobre o templo de Salomão mais. O templo do judaísmo passou. Não somos crentes judaicos, não. Vivemos a dispensação da graça. A glória de Deus está sobre a igreja, está sobre a nossa vida. Vem mais, vem mais, vem mais. Dá um passo à frente aqui. Você que não é batizado com o Espírito Santo, pode vir. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Você que há tempo não fala em línguas estranhas, pode vir. Jesus te renova. Você que está um vazio, um deserto espiritual, uma sequidão espiritual, o pecado tem te distanciado de Deus, mas nesta noite Deus está dizendo, a glória desce sobre a tua vida. A glória desce sobre a tua vida. Pode vir mais, pode vir mais. Vem que nós vamos orar. E Jesus vai renovar. E Jesus vai encher. E Jesus quer batizar com o Espírito Santo. Cadê, meu irmão? Parece que eu estou falando grego. Cadê você, irmão? Venha, a palavra é com você. Venha na frente que a glória de Deus quer descer sobre a sua vida. Venha, minha irmã, que a glória de Deus quer descer sobre você. Vem, jovem, vem, adolescente. Vem cá receber da glória de Deus. Pode vir, pode vir. Aleluia, aleluia. Eu estou achando que os jovens estão tudo assim, né? Fogo puro. Porque aqui está só os irmãos aqui. Tem dois jovens aqui, né? Maravilha. Os jovens aí tá fogo puro, ou tá voando, não tá nem entendendo o que está sendo pregado. Mas tudo bem. A chuva é assim. A palavra é pregada. Quem está com guarda-chuva fechado recebe e é molhado. Quem está com guarda-chuva aberto não recebe nada. Agora quem está com guarda-chuva da incredulidade fechado recebe da glória de Deus na sua vida. Venha mais, tem mais irmão, tem mais irmã que precisa de vir receber dessa glória de Deus.
Tem mais irmão e tem mais irmã que precisa vir receber da presença de Deus aqui nesta noite, receber da glória de Deus sobre a sua vida. Venha moça, venha jovem, venha adolescente, eu estou te esperando aqui para orar por você. A glória de Deus está aqui. A mensagem de hoje vem como flecha ao meu coração. Aleluia. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Vivencia a glória da segunda casa, é maior que a primeira. A escola dominical hoje pregou sobre o novo nascimento. Nós nascemos primeira vez, representando o primeiro Adão. Aí Jesus falou para Nicodemos: se não nascer da água e do Espírito, não podem ver o reino de Deus. O segundo nascimento é para receber a morada de Deus na vida. O segundo nascimento é mudança de vida, é mudança de caráter, é para ser cheio da glória de Deus. Os que estão aqui na frente, fecha os olhos e começa a orar. Começa a orar que a glória de Deus vai encher a tua vida nesta noite. Começa a encher nesta noite o teu servo, Senhor. Derrama a tua glória, derrama a tua graça, derrama a tua unção agora. É noite do transbordar da tua glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Começa a receber. O primeiro Adão já foi morto e sepultado nas águas do batismo. Somos nascidos de novo. Há um novo Adão, há uma nova criatura, há uma nova pessoa em Cristo Jesus. Começa a receber. Abra a tua boca e glorifica. Abra a tua boca e glorifica. Abra a tua boca de glória. Crentes batizados com o Espírito Santo, seja renovado nessa hora. Crentes batizados com o Espírito Santo, começa a falar em línguas estranhas. Você que não é batizado, fala em línguas pela primeira vez. Receba da glória de Deus. Receba da glória de Deus. Receba da glória de Deus. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Se você pensa que está tudo terminado, vai dando glória. E que tudo abra a boca, glorifica. Deus está renovando, Deus está renovando. Glorifica, glorifica, glorifica. Uma coisa eu te digo nessa hora: a última palavra é do que a Senhor. última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, derrama da tua glória, Senhor. pensa que teus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: receba da glória de Deus. a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A promessa está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção
Não está tudo terminado em sua vida. Meu O Deus. teu Deus nunca mudou. Manda renovo, Jesus. Manda glória, Senhor. O que Manda renovo, promete, Jesus. Ele cumpre, não falha não. Glorifique. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Nada sem Deus? O teu elo com Senhor não foi quebrado, não. Sinta agora este renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Volte para o lugar dando glória a Deus. Volte para o lugar renovado, fortalecido, avivado. Assegura a presença de Deus. O culto vai acabar já já, mas a glória de Deus não ficará aqui, ela vai conosco. A presença de Deus irá conosco. A presença de